Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Como vocês estão? Vamos chegando para mais um bate-papo de cura, de informação, né? A informação é tudo, gente. Quando a gente tem a consciência, a gente caminha para a cura. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Nelinha. Bom dia, Samuca. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Bom dia, Lulu. Tudo bem? Como é que foram aí de feriado? Na semana passada, falei, vamos deixar, né, as pessoas descansarem. Não vamos fazer live. Bom dia, Dedê. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Saudades de vocês. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre as síndromes, né? Na semana retrasada, na segunda-feira, a gente falou sobre a síndrome da impostora, né? Aquela mania, assim, que a gente tem de achar que a gente não tá fazendo bom, que a gente não é bom o suficiente, que as pessoas vão nos descobrir, que a gente não tem ali o merecimento, ou que não tem um padrão para aquilo, né, que a gente tá fazendo. Bom dia, Lelete, bom dia, Marise, bom dia, Silvana, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Então, só que não é só a síndrome da impostora. Nós temos várias síndromes que nos acometem, né? São crenças limitantes que Freud e Jung, né? Eles já haviam mapeado e que essas síndromes elas nos levam para o menos. Por quê? Porque nós ficamos presos nesse looping e isso nos atrapalha de fazer um caminho, né? De caminhar para o mais, de seguir a nossa jornada. Às vezes a gente fala em processos de autossabotagem, mas quando a gente não tem consciência, gente, não né? A gente não pode considerar um processo de autossabotagem consciente, mas de uma forma inconsciente não deixa de ser, né? Porque são crenças que a gente acredita, né? E dessas crenças vêm padrões, e nós ficamos presas dentro desses padrões e a gente não faz, né? Como se a gente não cumprisse o nosso papel, como se a gente não colocasse a serviço da nossa própria vida o nosso verdadeiro potencial. E isso é como se a gente fosse deixando, né, de ser o que a gente veio para ser, né? Ou sendo bem menos do que a gente pode. Isso é muito frustrante, né? Às vezes, quando a gente olha para trás, e isso eu tenho uma amiga que ela trabalha com pessoas de cuidados paliativos, pessoas que estão em processo terminal, e a maioria das queixas, assim, a maioria do que as pessoas colocam, bom dia, Maria Helena, seja bem-vinda, não é que se arrependeram do que fizeram. A maioria, né, dos arrependimentos ali, quando a gente está no momento de passagem, é do que não foi feito, é do que a gente não fez, do que a gente teve medo, do que a gente negligenciou, do que a gente procrastinou. E isso, você estando num momento, às vezes ali num leito, onde já não tem mais muito recurso, não tem mais o que fazer, né? Já está ali num momento de passagem, né? Deve ser a coisa mais frustrante do mundo, né? A gente arrepender do que a gente não fez. Porque quando a gente faz e a gente erra, e isso faz parte da nossa jornada humana, nós não nascemos prontos, né? A gente vai errar sim, só não erra quem não faz. Então, nós precisamos trazer a consciência do que nos incapacita, né? Do que nos reduz, do que nos trava, para que a gente possa liberar essas travas e seguir. E a primeira coisa é a consciência, né? Há um mês atrás, eu tive uma dificuldade imensa durante a noite, assim, de respirar. Falei, meu Deus do céu, eu devo estar com algum problema no pulmão. E no outro dia de manhã eu fui ao hospital e era uma sinusite. Então, como que eu ia tratar se eu não sei o que é? Né? Se eu não sabia ainda o que era? Então, a gente precisa de diagnosticar. E aí a gente, né, faz o tratamento e 72 horas depois eu já estava ótima, mas eu não dava para ficar com aquilo, né? Se eu ficar, não, foi só essa noite, vou esperar. E a gente às vezes fica esperando, né? Quando tem alguma coisa, gente, que nos
imobiliza, que nos trava, que nos prende, a gente precisa olhar para aquilo. Tem alguma coisa, às vezes é de fundo emocional, né? Às vezes a mente fica ruminando daquilo, às vezes é uma energia, às vezes é físico mesmo, que às vezes a gente está precisando ali de reposição energética, de vitamínica, né? Hormonal. Então, a gente precisa ver, porque às vezes tem um dia mesmo que a gente está ali parado, quer ficar mais tranquilo, quer ficar no ócio, tem dia que realmente a gente está desenergizado, mas se isso é uma coisa que vai continuando, se isso se torna um hábito, a gente precisa investigar, né? Então, a gente falou na semana retrasada da síndrome da impostora, eu vou só fazer uma pincelada aqui pequena, porque às vezes tinha pessoas que não estavam no dia, que é a sensação constante de que não é boa o suficiente, né? Mesmo tendo sucesso, é como se a qualquer momento as pessoas fossem descobrir que a impostora, ela não merece estar ali onde ela está. Geralmente são pessoas que têm muito sucesso, mas que acham que foi sorte, elas não acreditam no próprio potencial. Embora sejam pessoas extremamente dedicadas, né? Pessoas que fizeram por onde chegar onde estão. E ainda assim, elas são acometidas por essa síndrome, né? Mulheres com essa síndrome frequentemente atribuem seus méritos à sorte ou ao acaso. Gente, vocês já viram o acaso fazer alguma coisa significativa? Porque às vezes o que a gente chama de acaso, né, de coincidência, são sincronicidades, né? Eu não acredito no acaso. Pega um quebra-cabeças e vai balançando. Você pode ficar balançando 30 anos, né? Eu não acredito que ele vai montar sozinho. Eu nunca vi isso. Pode ser que aconteça, mas eu nunca vi, né? Então eu não consigo conceber a ideia do acaso. Como as pessoas falam, né? Às vezes algumas pessoas acreditam que esse mundo, o mundo material, ele foi feito só. Também não acredito. Tem que ter uma inteligência, né? Para tudo funcionar do jeito que funciona, tem que ter uma inteligência maior por trás disso, que às vezes a gente chama de Deus, Shiva, Alá, seja qual a nomenclatura, né? Fonte, mas tem que ter uma inteligência por trás disso. O acaso não faria isso, o acaso não dá conta, né? Não tem condições nenhuma de fazer algo tão extraordinário quanto é o nosso planeta, o universo, as estrelas, o firmamento, tudo que existe, né? Então, aí hoje eu quero trazer um pouco sobre a síndrome da Cinderela. André, o que é a síndrome da Cinderela? Vamos ver aí quem tem esse sintoma. Vai compartilhando aí, gente. Vai colocando aí. André, eu me reconheço. Eu já estive nesse lugar. Vamos conversando aqui, tá? A mulher, né, que tem a necessidade de ser resgatada o tempo todo. É inconsciente, tá, gente? Mas quando a gente está acometido pela síndrome da Cinderela, a gente fica aguardando que algo venha. Não é o príncipe, às vezes. O príncipe vai vir no cavalo. Não é isso, né? Mas, seja por um parceiro, seja por alguma situação externa, por algum parente, às vezes até pelos pais, né? Então, é uma dependência emocional e financeira, né? Quantos de nós, adultos, às vezes a gente entra num estado assim, a gente precisa de alguém para nos salvar, mas a gente acha que é responsabilidade do outro nos salvar, resolver o nosso problema, né? E isso, gente, essas síndromes, elas tiram a nossa força para ir pro mais. Então a gente vai e volta. A gente vai e volta. Quantas pessoas, né, que às vezes, tudo bem, às vezes a gente tem ali alguns vieses, né, algum ponto ali de atenção financeira, emocional, isso faz parte da jornada humana, né? A gente não tem controle de tudo para estar assim, vou entrar aqui como adulto e eu vou estar nessa linha reta até eu estar idoso e fazer a passagem. Não é assim, né? Nós temos altos e baixos, são ciclos. Mas aqui nós estamos falando da emoção, da energia. E às vezes ela é de uma forma tão oculta que não se vê, né? Não se percebe, mas que vai agindo inconscientemente, né? Às vezes pessoas que casam, que têm condição financeira, e eu conheço muitas pessoas que têm condição financeira, mas se separam, voltam para casa dos pais.
desnecessário às vezes, né? E eu não tô julgando, eu tô trazendo consciência, tá? É pra gente prestar atenção onde é que a gente tem alguma coisa, se a gente tem um pequeno percentual ou se a gente tem muito dessa síndrome de Cinderela, né? Eu fico esperando o outro me salvar, eu penso que às vezes é o meu chefe que tem que ser meu pai, nós trocamos, né? E em constelação eu vejo muito isso. Tem uma vez que a gente foi fazer uma constelação empresarial e lá a pessoa que estava representando e as pessoas que estavam da empresa falaram assim, exatamente isso. Ela tinha tanta raiva da proprietária da empresa, mas tanta raiva. Por quê? Porque ela estava transferindo a mesma raiva que ela tinha da mãe. Ela achava que a proprietária da empresa tinha que fazer o papel de protetora dela, como se fosse mãe. Então, às vezes, a gente faz essas transferências. É óbvio, gente, que é de uma forma não intencional. É de uma forma não intencional, mas nós fazemos. Então a gente precisa saber, para a gente ter consciência, para a gente se posicionar, né? Eu tenho uma mentora que fala, e eu acredito nisso demais, que a vida de adulto é um luxo. É um luxo. A gente pode fazer o que quer, a gente é dono do nosso nariz, a gente toma as nossas decisões, isso é liberdade, né? Mas tem preço. Então, se a gente quer viver na criança, né, de uma forma inconsciente, como eu tenho falado aqui, a gente não está pagando o preço da vida adulta. Pagar o preço da vida adulta é se responsabilizar por tudo que nos acontece, por tudo que nos ocorre, né? É entender o nosso funcionamento, é buscar o autoconhecimento. Se eu quero viver melhor, né, se eu quero dar passos firmes, eu preciso de estar. Bom dia, Mara. Bom dia, Cristiano. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu preciso estar atenta. Eu preciso estar prestando atenção, atento. Eu preciso estar... O que está acontecendo, né? Eu preciso buscar o autoconhecimento. Senão a gente cai aí numa desses vieses do inconsciente e a gente vai levando, vai empurrando a vida com a barriga, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, é aquela frase, né, do gato com a Alice no País das Maravilhas. Para onde essa estrada dá? Tá, o gato pergunta óbvia e lógica. Para onde você quer ir? Aí eu não sei, eu tô perdida. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Pega qualquer uma aí e vai dar lá mesmo. Em qualquer lugar. É importante a gente estar prestando atenção o tempo todo. E deixa eu ver o que a Dedê colocou aqui. Eu acho que sou dependente emocional, mas tenho melhorado muito, viu, André? Você tem me ajudado. Ai, que bom, Dedê, porque é muito de consciência, é muito de postura, né? Não tem um remédio que a gente vai lá na farmácia e toma, né? Pra gente. Porque também remédio é pra quê? Remediar, né? Então, é postura, Denise, é prestar atenção, né? Claro que tem as terapias ajudam, que tem algumas, não gosto nem de falar medicação, mas tem da homeopatia que ajuda muito, porque a homeopatia ela nos trata energeticamente, né? Então essa tomada de consciência, a gente pode buscar ali também mecanismos de fortalecimento. Tem muitas ferramentas que hoje, graças a Deus, a gente não pode reclamar, né? De que eu não tenho conhecimento, eu não tenho de onde buscar. Nós temos muitas fontes e temos muitas terapias, muitas ferramentas, tem para todo gosto, né? Para todo tipo de gosto, né? Tem gente que gosta mais das vibracionais, tem gente que gosta mais das terapias, né? Da psicologia clínica, e tá tudo bem. Cada um, né? Tem ali o seu gosto e tá tudo certo. Mas nós temos ferramentas. Então, Dedê, a primeira ferramenta é saber, né? Saber, assim, se posicionar. Eu tô com esse complexo, eu tô com essa síndrome. E aí o caminho da cura, ele é da própria consciência, são passos. Às vezes a gente ficou 10, 20, 30 anos em um caminho. E o que acontece? Quando a gente tem um hábito, os nossos neurônios têm um caminho neural, né? As sinapses que são feitas levando a gente para aquele caminho. Então nós precisamos traçar um novo caminho. É por isso que é um processo, é por isso que não é de um dia para a noite, é por isso que a gente tem que ter paciência com o nosso processo, porque a gente está construindo um novo hábito, uma nova forma de viver, um novo caminho. Então, não dá para achar, né, que é de hoje para amanhã, assim, e pode até ser,
né? Às vezes a gente decide ali e já toma uma mudança e vai fazendo aquilo, mas precisa sustentar o desconforto por causa daquele caminho que está pronto. A gente precisa fazer um novo caminho e deixar que aquela poda neural, ela remova aquele caminho antigo, ela desative, né? Como se fala assim, essa estrada aqui nós não vamos passar mais. E aí nós vamos usar essa nova estrada, esse novo caminho, essas novas sinapses que foram feitas. Porque tudo do nosso corpo são reações químicas, né? Então, essas reações, o nosso emocional, ele nos leva a reações químicas que nos movem. Por isso que a gente precisa estar prestando atenção nas histórias que a gente conta pra gente. Às vezes eu falo isso para as pessoas e as pessoas não entendem. Eu acho que eu também demorei muito tempo para entender exatamente isso, dessas histórias que a gente conta pra gente, né? Às vezes, mas esse é o meu passado, foi assim mesmo. Tá, tudo bem ter sido assim mesmo, mas vamos olhar. Às vezes você tá olhando só o lado vazio do copo, né? E as curas, e as bênçãos, e as vitórias, você não conta, né? A gente às vezes só conta o que foi ruim, mas eu falei até na semana passada, que eu vi um vídeo do Lai Ribeiro, falei, gente, exatamente isso que eu acredito, porque ele fala que às vezes as pessoas, né, nós, porque eu também tive uma infância difícil, né, que a gente tem mais força para a vida, porque a gente não recebeu tudo de mão beijada, né, porque a gente foi forjado, e hoje eu vejo, muitas coisas eu tenho iniciativa, né? Eu vou para cima, eu busco o caminho que eu quero, é aquele caminho que eu quero, então eu busco trilhar aquilo. E isso eu tenho que agradecer aos meus pais, porque eles não ficaram passando a mão na minha cabeça, né? Eles me colocaram para ir para a vida, para ir para o mundo. Comecei a trabalhar cedo. Então, tô contando um pouquinho aqui pra vocês, porque às vezes a gente pensa assim, eu comecei a trabalhar cedo, isso foi uma lástima. Pra mim foi uma bênção. Então, se pra você pensa ainda que foi uma lástima, revê isso, tá? Olha direito pra isso, olha pra quem você é hoje e se o que você passou não te trouxe até aqui. E se você ainda não está no mais, talvez você esteja ainda no encantamento, na hipnose de histórias tristes a seu próprio respeito. E você pode ressignificar isso, sim, né? Escolhe o caminho e aí você pergunta para o gato, eu quero chegar lá, né? Qual que é o caminho que eu faço para chegar lá? E eu tenho certeza, né, que o seu gato interno, a sua intuição, ele vai te dar ali o caminho mais assertivo. Mas a gente precisa saber para onde a gente quer ir, né? Senão qualquer lugar serve mesmo. Tem a síndrome também, gente, da boazinha, que essa, eu vou falar com vocês, não fica triste comigo não, mas essa é uma praga. Uma praga. Mas eu tenho que ser boazinha com todo mundo. Tem porquê. Ser boazinha com todo mundo vai significar que você não é boazinha com você, porque é impossível agradar a si mesmo e agradar o outro o tempo todo, né? É impossível. Eu vejo as pessoas boazinhas como pessoas cansadas, pessoas descabeladas, pessoas desestruturadas, sabe? Pessoas que não se nutrem. Por quê? Porque se você vai ter que nutrir todo mundo o tempo todo, não vai dar tempo de te nutrir. Essa conta não fecha. Não vai bater. É impossível a gente agradar o mundo, né? E a doutora Clarissa, no livro Mulheres que Correm com Lobos, ela fala claramente isso, né? Porque esse livro dá instruções muito claras, né, gente? Né? Nem à toa que eu tô fazendo um grupo, né? Não tô estudando o livro, mas nós estamos trabalhando a nossa psique com os contos. E tá sendo, assim, sensacional, porque ela dá instruções muito claras. E ela fala que se você vai agradar o outro, você vai se perder de si mesma. E é um caminho para a morte, porque eu vou me perder de mim, do que eu vim fazer aqui, da minha própria essência. Quem que eu vou ser? Uma sujeita automatizada, uma sujeita vagante, né? Só recebendo comandos externos. Então, a gente precisa largar, né, dessa síndrome da boazinha, de que eu tenho que fazer tudo pro outro, né? Eu posso sim ajudar o outro, não tô falando de ser egoísta, de ser uma pessoa extremamente que só olha pro próprio umbigo, não é disso, mas tem que equilibrar. Eu só posso falar assim pro outro quando for assim pra mim primeiro. Eu não posso me desonrar o meu gosto, desonrar o que eu quero, né? Desonrar a minha vontade, a minha alegria para alegrar o outro. Isso não é, né? Isso inclusive é bíblico. Vestir um santo para deixar o outro nu, não é assim? Tirar a veste e ficar nu, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é bíblico.
Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, você se ama primeiro e você ama o próximo, né? Então, e Emmanuel fala para Chico, o seu falar seja sim, sim, não, não, né? Sim, eu posso. Tenho o maior prazer de servir, vai ser uma alegria para mim também. Não, hoje eu não posso. E tá tudo certo, gente. A gente não vai deixar de ser amado, amada, só por agradar, entende? O outro. Porque muitas vezes a gente pensa, se eu falar não, eu vou deixar de pertencer, eu não vou ser amado. Não estamos falando aqui de falar um não ríspido, né? A gente pode falar com todo amor, olha, eu não posso por causa disso, disso, disso. Mas a gente pode se posicionar. Inclusive, a gente deve se posicionar, faz parte da nossa postura adulta. É criança que quer agradar todo mundo, né? Para ganhar balinha, para ganhar trocadinho, para ganhar elogio. Adulto não. Adulto tem que se posicionar do que pode e o que não pode. Faz parte, né, do nosso aprendizado. Então, inclusive na nossa sessão da semana passada, da Mulheres que Correm com Lobos, a gente falou muito sobre isso, né? Da assertividade do adulto, de deixar morrer aquela mãe boa demais que a gente tem dentro da gente, né? Isso aqui não tô falando da nossa mãe, tá, gente? Tô falando da nossa psique, né? Aquela pessoa que só quer agradar, que quer fazer tudo pro outro e tal, né? Essa pessoa, ela acaba sendo uma escrava dos desejos alheios, e ela não sabe, ela às vezes se perde dos próprios desejos, e isso é muito sério, né? Então, vamos falar só de mais uma síndrome aqui, porque são muitas síndromes, tá? E aí a gente vai falando, vai trazendo consciência, a gente vai se reconhecendo nessas síndromes. Às vezes são estágios de vida diferentes, a gente pode ir passando por mais de uma síndrome, sim, mas com consciência a gente faz como a Dedê falou, já tô deixando isso, já estou mudando, e a gente faz um novo caminho, uma nova rota, novas escolhas. Gente, todos os dias a gente pode escolher diferente. Não é porque eu escolhi 40 anos uma coisa que hoje, dia 10 de março de 2025, eu não posso levantar e fazer uma nova escolha. A gente pode fazer novas escolhas, sim, o tempo todo, né? Por isso que cada dia é uma oportunidade. E por isso que a gente precisa ter autoconhecimento para a gente poder fazer realmente as melhores escolhas. Então, a síndrome da Mulher Maravilha, né? Essa daí também, ela é tão cansativa quanto a síndrome da Boazinha. Por quê? Porque a Mulher Maravilha, ela pensa que ela tem que fazer tudo, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser perfeita, né? A crença de que precisa dar conta de tudo sozinha, casa, filhos, trabalho, relacionamento, autocuidado, resultando em exaustão. E querem estar sempre perfeitas, sempre maquiadas, sempre cheirosas, sempre lindas, cabelo arrumado, né? Corpo perfeito. Gente, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Se você vai trabalhar, você trabalha 8 horas, às vezes 1 hora para ir, 1 hora para voltar, já são 10 horas, né? Criança precisa de atenção dos pais, né? Principalmente a criança, ela, né, faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento da criança. E aí você tem um tempo de qualidade com seus filhos, né? Você cuidar do seu corpo, cuidar da parte estética, né? Porque a Mulher Maravilha, ela tem que estar perfeita o tempo todo, ela tem que estar sorrindo, sem olheiras, linda, maravilhosa o tempo todo, né? Casa, mesmo que você tenha uma pessoa para te ajudar, né, na sua casa, que faça os trabalhos domésticos e tal, você tem que orientar, você tem que fazer compras, você tem que falar ali no mínimo, né, dar uma instrução, saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Você não pode ficar alheio, entrar ali como se você fosse uma visita, né? O relacionamento, ele precisa de tempo, é um cultivo, como se fosse uma planta que a gente tem que cultivar, que a gente tem que regar, senão morre, né? Ou eu não falo com meu marido, eu sei o que está acontecendo, eu chego na minha casa só na hora de dormir, né? E já levanto, na hora que o galo canta, eu levanto e saio para trabalhar. Então, precisa de rever isso. Ai, André, mas o trabalho e tal. A gente vai colocar numa balança o que compensa e o que não compensa, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente pode parecer assim que tá cansada, qual que é o problema? Que a gente não precisa estar maquiado o tempo todo, que a gente não precisa estar com o cabelo arrumado o tempo todo. E a gente pode mostrar a nossa realidade, o que a gente está passando naquele momento, né? Porque são máscaras, gente, que às vezes elas pesam muito pra gente.
né? Às vezes a pessoa tá ali toda bela por fora, mas quando você olha, ela tá destruída por dentro, né? Teve uma pessoa que eu atendi uma vez que ela me chamou, né? Eu falei, gente do céu, né? Ela tava tão assim, né? Tão bem arrumada, tão... Falei, gente, a pessoa que tá tão produzida assim, ela tá com a energia alta, né? Ela está bem ali emocionalmente com ela mesma, né? Na hora que ela começou a falar, ela tava muito deprimida, num processo muito severo de depressão, mas a aparência estava perfeita. E eu não tô falando que a gente tem que andar, gente, todo descabelado, não, mas que a gente não precisa o tempo todo ter que dar conta, né? Que faz parte da humanidade, a gente pedir ajuda, né? Muitas pessoas, o marido não sabe nem o que está acontecendo, não sabe, às vezes vê aquela correria, mas acha que está dentro do fluxo ali, está no flow, e as pessoas acham que o outro tem que descobrir, tem que adivinhar. Poxa, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo, como é que o outro vai saber? Como é que a gente vai pegar essa responsabilidade, entregar para o outro, falar, toma, adivinha para mim, resolve para mim? Gente, é lícito precisar de ajuda, é lícito ser humano, né? É lícito não dar conta de tudo, né? Principalmente pessoas que têm crianças pequenas. É lícito pedir ajuda, sim, falar da própria dor, falar que precisa de auxílio, falar que está cansada, que está exausta. Eu tenho uma amiga, a gente trabalhou durante muitos anos no banco, e ela sempre estava impecável, 2 crianças pequenas. E eu ficava pensando, como que ela dá conta? Em um determinado momento a bomba estourou, né? Assim, estourou de uma forma realmente drástica, porque ela já não estava dando conta há muito tempo. E aquilo era apenas uma casca, era apenas uma aparência que ela estava tentando manter, né? Então, assim, a gente não precisa esperar chegar a tal ponto para a gente pedir ajuda, para a gente mudar a rota, para a gente fazer colocar na balança o que eu posso tirar nesse momento. Às vezes não é para sempre, né? Mas ali naquele momento ali, para às vezes meia hora, 40 minutos, 1 hora que a gente tem a mais naquele dia já é o suficiente para a gente ficar um pouco melhor, para a gente ter um pouco mais de sossego, de alívio, né? Então, nós precisamos fazer escolhas o tempo todo, né? E às vezes é muito difícil mudar um padrão que às vezes a gente já está levando há anos. Mas, gente, é com consciência, é com escolha e é conversando com a gente, né? Conversando com a nossa alma, não nos desconectando da nossa intuição, a gente prestar atenção, porque a solução tá dentro de você, né? Às vezes, na terapia, a gente vai extrair isso, porque às vezes tá tão lá no subconsciente, tá tão arraigado, tá tão lá no fundinho, que a gente não percebe. Então, o processo terapêutico é para trazer a solução que está lá no âmago para a consciência, para que você faça um novo caminho. Mas está tudo dentro da gente. Todas as respostas estão dentro da gente, né? Não vai ter nada que no processo terapêutico eu não vá falar ou vá facilitar que já não esteja dentro de você, né? Inclusive nas constelações também. A gente traz ali para a consciência algo que está naquele campo e que não foi visto. A gente traz uma liberação, a gente traz uma quebra de padrões, a gente traz uma consciência de uma lealdade invisível, totalmente desnecessária, né? Então o processo terapêutico, ele traz uma consciência, né? Uma nova consciência para que você largue aquilo e tome isso aqui, essa nova consciência. Porque se a gente não tomar e se a gente não fizer novos caminhos neurais, vai voltar àquele ponto. Então, são escolhas. O tempo todo, gente, são escolhas. E eu preciso falar isso aqui porque a gente precisa se responsabilizar. Adultos tomam conta da própria vida, né? E é claro que tem momentos difíceis, desafiadores, é óbvio, né? A vida, eu falo que é uma montanha, né? Tem hora que a gente tá aqui no topo, bem, paz e amor, tudo tranquilo. Tem hora que a gente vai descendo, tem hora que a gente tá aqui embaixo, né? São ciclos, como tudo na vida é ciclo de vida, morte e vida. Mas se a gente fica apegado, eu só quero a vida, né? E se a gente não deixa a morte vir, né? E a morte não é só a morte do fim da nossa vida, não. Nós temos muitos períodos que morrem mesmo, relacionamentos morrem, empregos morrem, né? Amizades morrem, né? Até as fases da nossa vida. Nós não somos mais crianças. Essa fase
A nossa criança interna tá dentro da gente? Tá, mas a fase da criança já morreu. Eu não posso, com 49 anos, querer viver como uma criança de 7, né? Não tem nada a ver. Então, eu preciso assumir a minha postura de adulta. Hoje, Andréia é adulta, né? E nós, e vocês, estão na postura de adulta, né? Então, hoje nós falamos um pouquinho da síndrome da impostora, da síndrome da Cinderela, da síndrome da boazinha e da síndrome da Mulher Maravilha. Semana que vem nós vamos falar de mais síndromes. Então, essa semana, reflete aí o que você tem da impostora, o que você tem da Cinderela, o que você tem da boazinha, o que você tem da Mulher Maravilha. Como é que você pode ir mudando esse processo? Não precisa ser de um dia para a noite, mas paulatinamente, o que você pode fazer para estar melhor consigo mesma, porque tudo é pra a gente estar melhor com a gente. Quando a gente está bem com a gente está bem com o outro também. Porque emana, né? A gente emana alegria, a gente emana paz de espírito, a gente emana leveza e a gente acessa a nossa própria sabedoria interna, né? A nossa sabedoria ancestral, porque as nossas ancestrais passaram por muitas dores, tiveram muitas dificuldades, mas tem muita sabedoria que foi perdida, gente, né? A gente não pode desvalorizar e deixar isso para trás. É um legado que está no nosso DNA, na nossa alma. E a gente pode usufruir disso, dessa beleza, dessa força, para fazer a nossa vida ser cada vez mais leve. Vamos aos recados paroquiais. Sábado, dia 15/3, temos Encontro de Delicadeza, edição de outono, vai ser maravilhosa, maravilhosa, imperdível, ainda temos vagas. A Bruna Coelho vai estar aqui conosco, ela é artista, nós vamos trabalhar uma arte em cerâmica. Então venham, vai ser às 15 horas, de 15 às 18, tá? Vai ser maravilhosa mesmo. Dia 22, a constelação do mês de março, constelação em grupo presencial. Então, ainda temos vaga para constelar, temos uma vaga para constelar e temos vaga para participar. Se você sentir o chamado, me chama aqui no WhatsApp ou no direct, faça a sua inscrição para a gente ir cuidando das nossas dores, das nossas síndromes e nos tornando cada vez mais quem a gente veio para ser, com leveza, com generosidade, com amorosidade, viu? Algumas pessoas me perguntaram sobre o próximo grupo, né, do encontro com a essência, que é desse livro aqui, que é uma bíblia, né? Eu falo que esse livro é a chave, né, que eu estava procurando aqui junto com a contoterapia para trabalhar com mulheres em grupo. E o próximo grupo vai ser em maio, tá? Daqui a pouco eu já vou abrir também as inscrições. Meus amores, é isso. Muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Tenham uma semana linda e abençoada. Agora o ano começou, né, oficialmente, que muitas pessoas ficam esperando o carnaval. E o carnaval já passou. Então, feliz ano novo para todas. Vamos fazer o que tem que ser feito, gente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, um beijo, lindezas. Até semana que vem, se Deus quiser.